Olá, muito bom dia. Estou chegando com o programa Sala de Entrevista. Sou o Fernando Almeida, vamos juntos até às 11. Começa agora o programa Sala de Entrevista. Sala de Entrevista. Apresentação Fernando Almeida. Ótimo dia, ótima manhã de segunda para você que sintoniza Clube 93 FM em todo canto de Brasília e de Minas, nos carros pelas ruas da cidade, no trabalho, em casa. Você que sintoniza também nos 11 municípios que fazem parte do nosso raio de cobertura e ainda no Brasil e no mundo, pelo site clube93fm.com.br e ainda no nosso aplicativo Clube. Muito obrigado pela enorme audiência. Nesta manhã eu recebo aqui nos estúdios da Rádio Clube o prefeito de Brasília e de Minas, Gelson Silva. Gelson, bom dia. Mais uma vez, seja bem-vindo aqui ao Sala de Entrevista. Bom dia, Fernando. Bom dia para todo mundo que acompanha aqui a Rádio Clube. Um prazer estar aqui mais uma vez falando com a população de Brasília e de Minas e quero, como sempre, parabenizar vocês, pelo trabalho de informação que vocês oferecem aqui à população da nossa cidade. E além das cidades vizinhas também, né? E por falar em informação, são informações muito importantes hoje no Sala de Entrevista. O prefeito está aqui, quando ele vem, ele se propõe a discutir com a gente aqui todos os assuntos relacionados à governabilidade municipal. O ouvinte vai ter a oportunidade também de fazer perguntas para o prefeito, seja qual for a situação, pode mandar a pergunta para o prefeito aqui no nosso programa, pelo nosso WhatsApp, que é o 99913-3993, e o prefeito irá responder. Bom, prefeito, para começar o nosso programa nesta manhã, como está a real situação dos repasses do governo do estado de Minas Gerais ao município de Brasília de Minas? Porque é algo que os prefeitos têm reclamado muito e com o senhor aqui também não tem sido diferente. É verdade, Fernando. O estado de Minas Gerais ele tem se apropriado, digamos assim, de um recurso que não é dele. Essa tem sido a fala do presidente da AMM, que é a Associação Mineira dos Municípios, o prefeito Juvan, lá da cidade de Moema. Por que que ele diz isso? Ele diz isso porque recursos que devem ser feitos, transferências ordinárias, regulares, o Estado ele não tem feito essas transferências. A gente está falando não apenas de portarias, de convênios, que seriam uma espécie de recurso a mais que poderia chegar, mas na verdade tem sido muito pior do que isso. Repasses sobre percentual de PVA, de ICMS, que são partes, de impostos que os municípios têm direito, não têm sido repassados com regularidade. Então isso tem gerado um amontoado de dívida do Estado com diversos entes, mas especialmente com os municípios. O total da dívida do Estado com os municípios chega a quase 10 bilhões de reais, é mais de 9 bilhões de reais. E só no caso de Brasília e de Minas, de acordo com o portal da AMM, Associação Mineira dos Municípios, chega a 14 milhões e 700 mil reais. Apesar que existe uma divergência quanto a esse valor, porque o COSEMES, que é o Conselho de Secretários Municipais de Saúde, diz que só na saúde o Estado deve 14 milhões para Brasília de Minas. Então existe essa divergência, mas a AMM diz que é 14.700, mas pode ser que seja até mais. O prefeito, e de que forma isso tem prejudicado o município na manutenção de áreas importantes como saúde e educação? Fernando, até então a gente vem conseguindo manter a regularidade dos serviços, a gente tem conseguido ainda manter as coisas funcionando, atendendo a população. Mas isso já tem causado alguns transtornos sérios, como, por exemplo, no caso da educação. Nós temos aqui diversos municípios da região que não pagaram integralmente o salário dos professores. Alguns municípios não pagaram nada ainda da folha de pagamento de setembro, que é paga em outubro. No caso nosso aqui em Brasília de Minas, nós pagamos 40%, mas vários municípios não pagaram nada. Então, só para citar alguns municípios aqui da nossa região
que está tendo esse problema, nós podemos dizer São Francisco, Luislândia, Lontra, Japonvar, Coração de Jesus, São João da Lagoa. Só alguns municípios que já me veio à cabeça agora de imediato, para mostrar que essa é uma situação estrutural, é um problema do Estado e que, de fato, tem comprometido muito as administrações municipais. Agora, a questão do atraso do pagamento dos professores, inclusive no Dia dos Professores, na Câmara Municipal, foi falado muito sobre isso, né? Já há um atraso dos pagamentos dos professores aqui no município, prefeito? Como eu disse, Fernando, referente ao mês de setembro, que pagamos agora em julho, foi pago 40% da educação. E há uma previsão de regularizar esse pagamento desses professores aí nos próximos dias? Como que está a situação? Só é possível regularizar se o Estado pagar ao menos parte do atrasado. Só referente ao Fundeb, o Estado deve para Brasília de Minas aproximadamente R$2 milhões. Isso corresponde a praticamente 4 folhas de pagamento. Então, esses atrasos do Estado, ele vem ocorreu no ano passado um pouco, a gente conseguiu segurar com recurso próprio, e desde o mês de abril que esse repasse está irregular. Se a gente pegar o que a gente recebeu no ano passado, no mesmo período até esse ano, nós estamos com uma diferença de mais de R$1 milhão. Então só é possível regularizar assim que o Estado pagar ao menos parte dessa dívida. Estive em Belo Horizonte na semana passada, cobrando um posicionamento do governo do Estado. Conversei com Durval Ângelo, que assumiu uma cadeira no Tribunal de Contas do Estado, que até então era deputado estadual, líder do governo na Assembleia, uma pessoa de muita influência e com acesso a informações do governo. E ele me disse que na semana passada teria um pagamento. Infelizmente, esse pagamento não ocorreu. Anteriormente, eu estive lá no mês passado, conversei com ele, ele deu uma previsão, essa previsão foi cumprida. Até o momento, a que ele me deu semana passada não foi, mas a gente continua cobrando, continua pressionando o governo do Estado para que ele faça esse pagamento. O prefeito, quais têm sido os principais desafios do senhor diante da prefeitura aqui de Brasília de Minas? E como que o senhor avalia esses quase 2 anos da sua gestão? A gente tem uma avaliação muito positiva do governo até agora. Na verdade, as pesquisas internas têm mostrado uma alta taxa de aprovação da nossa administração, ou seja, a maioria da população está satisfeita com o nosso governo. É claro que compreende a situação do país, compreende as nossas limitações e observam que dentro da conjuntura atual, nós estamos fazendo muito mais do que aquilo que é esperado, porque nós estamos trabalhando sem dinheiro. Então, a população tem reconhecido o nosso esforço. É claro que isso não é motivo para que nós nos acomodemos. Pelo contrário, nos serve de motivação para que a gente continue se esforçando ainda mais, e a gente espera aí que os próximos governantes eleitos, seja Romeu Zema no governo do Estado, seja Jair Bolsonaro no governo federal, consiga reequilibrar as contas da União e do Estado para que os municípios sejam menos sacrificados. A gente tem conseguido realizar muita coisa, a gente tem conseguido atender boa parte dos anseios da população, mas temos sim um grande desafio, e esse desafio é sem dúvida financeiro. Por falar em eleição, né, novos governos eleitos aí, o que o senhor achou, né, do resultado das eleições de ontem e de que forma essa atuação desses novos gestores, tanto do Estado como do país, podem impactar na governabilidade municipal? Fernando, a nossa expectativa é que esses novos governantes, como eu disse, possam reequilibrar as contas da União, as contas do Estado, para que os municípios não sejam tão sacrificados como estão sendo agora. Os municípios, são transferidas aos municípios cada vez mais responsabilidades. Para você ter ideia, anteriormente a União era responsável 100% pela saúde. Hoje, na verdade, é o município que é
responsável pela manutenção da saúde. Então, ao longo da história democrática, né, desde a Constituição de 88 para cá, os municípios vêm assumindo cada vez mais responsabilidades, ao passo que as transferências financeiras não correspondem ao peso dessas responsabilidades. Então, a gente já era esperado que aqueles que, de certa forma, representam o novo, né? Jair Bolsonaro como nunca tendo ocupado um cargo executivo, Romeu Zema como nunca tendo ocupado um espaço em administração pública. Então era esperado que, pela insatisfação da população, pela vontade de mudança, por todo o descrédito que a política, que os políticos vinham passando, que houvesse mudanças, que houvesse essa renovação. Então essas eleições, elas de fato demonstram isso se consolidou no resultado das eleições, e a gente espera agora que esses governantes eles possam construir uma governabilidade, possam ter a liderança e a flexibilidade, o diálogo para construir as condições políticas necessárias para que as decisões administrativas, que são também necessárias para reequilibrar as contas do Estado e da União, possam, assim, refletir positivamente para que os recursos cheguem aqui ao nosso município. Prefeito, falando aí, vamos analisar as duas situações, tanto o governo federal como o governo estadual. Falando primeiro de governo federal, o Jair Bolsonaro, ele eleito ontem presidente do país e com uma larga diferença de votos aí para o segundo colocado, Fernando Haddad, o senhor falou de uma esperança, né, na questão econômica, para que os municípios consigam desenvolver melhor os trabalhos que são obrigação aí de cada município. Mas tem também a questão, que foi muito discutida nessa eleição de Jair Bolsonaro, e o senhor, como cientista político, vai poder falar melhor para a gente, a questão da liberdade do pensamento, da liberdade de imprensa. Como que o senhor avalia esse novo governo que está chegando? Porque não só a questão econômica é importante, mas como também a questão da liberdade em um país de diversas culturas como é o Brasil. De fato, Fernando, essa é uma questão que preocupa muitas pessoas, inclusive foi motivo de pessoas tradicionalmente desvinculadas ao PT votarem no candidato do PT, tendo em vista um medo de que o próximo presidente ele possa limitar questões fundamentais da democracia, como, por exemplo, a liberdade de expressão, de manifestação, de organização em associações, em partidos políticos, e assim manifestar suas opiniões, suas posições políticas. Então o presidente eleito, ele provoca esse medo, né? Nós temos, por exemplo, o caso de Fernando Henrique Cardoso, que é do PSDB, nunca se aliou ao PT, mas declarou que votaria. Então é justamente por esse temor. O que a gente espera é que, tendo agora passado as eleições, que o próximo presidente ele possa fazer um discurso conciliatório, que ele possa buscar um caminho que seja no sentido de buscar unificar a população brasileira como sociedade e, além disso, unificar os interesses políticos, formar uma coalizão de governo, que ele possa, inclusive, já que ele tem uma experiência grande como deputado, sabe muito bem como funciona as casas legislativas, que ele possa buscar uma aproximação com o Congresso para que ele possa governar dentro dos princípios da democracia, permitindo a liberdade de expressão, de manifestação, tolerando aqueles que porventura possam criticar o seu governo. A crítica, ela faz parte de uma sociedade democrática, e o direito de criticar tem que ser garantido, o direito de pensamento divergente e, portanto, também a manifestação desse pensamento, a expressão desse pensamento precisa ser garantida. Então a gente espera, né, que o próximo presidente ele tenha esse equilíbrio e possa
atuar, né, até mesmo com mais diplomacia do que ele tem demonstrado até o momento. E por falar em governo de Minas, o Romeu Zema, ele representa aí o novo, mais na sua essência ainda, né? Porque o Jair Bolsonaro, ele já é político, né? Deputado há muitos mandatos e tal, e o Romeu Zema, ele é a primeira vez que se candidata a um cargo público, né? Um cargo eletivo. Pode comparar um pouco a situação do Romeu Zema com a do senhor aqui nas eleições. Fazendo esse paralelo, o senhor acredita que o novo do Romeu Zema pode ser interessante para o estado de Minas Gerais? E o senhor disse aí que a população de Brasília de Minas está satisfeita. Está de fato satisfeita com o seu governo? Fernando, a gente não agrada todo mundo. É óbvio que a gente não consegue atender a todas as expectativas. Mas o que eu disse é que a maioria da população está sim satisfeita. É isso que tem mostrado alguns números que a gente tem acesso através de pesquisas internas. E a gente, de que depende, né, que o Romeu Zema ele faça um bom governo? Um dos aspectos é justamente a abertura para o diálogo. Ele precisa construir uma coalizão, construir uma conjuntura, uma situação de governabilidade. Ele precisa do apoio da Assembleia, ele precisa do apoio dos partidos. Então, na campanha, tanto o Jair Bolsonaro quanto o Romeu Zema fizeram um certo discurso de rejeição aos partidos, de rejeição à política, né? Mas a gente tem que entender que a política é um instrumento de transformação, que a política é algo importante, tanto que depois que a coisa foi ficando séria, depois que a coisa foi caminhando no sentido de tanto um quanto o outro ganharem as eleições, então eles foram baixando um pouco o tom do discurso, no sentido de sinalizar para as pessoas, para as lideranças políticas que estão abertos ao diálogo, à conciliação, e que isso é importante para que eles possam aprovar as medidas que são necessárias para reequilibrar as contas do país e do Estado. Prefeito, durante a nossa pré-entrevista aqui na rádio, o senhor falou que valoriza muito o novo na política, e desvaloriza as velhas práticas da política, mas o senhor não é um crítico da política, né? Até mesmo porque é um cientista político. Para o senhor, o que são as velhas práticas da política e as novas práticas? De fato, Fernando, eu não critico a política em si. A política é um instrumento, a política é uma ferramenta. Se não existisse política, o que existiria? Existiria a guerra. Existiria o conflito. Então, a política é uma maneira civilizada da gente buscar atender os interesses da sociedade. Então, é por isso que a gente tem que valorizar a política, ao mesmo tempo que a gente tem que criticar práticas que corrompem a política, a corrupção em si, o clientelismo, o fisiologismo. Então, são práticas que corrompem algo que é positivo, que é a política, e é disso que a gente tenta se afastar. O grande gargalo da administração municipal é a área da saúde, prefeito. A Câmara Municipal vem discutindo diversos problemas na área da saúde. Em reunião recente, por exemplo, foi dito por um vereador que alguém teria falecido por um atendimento que não teria sido adequado. Uma vereadora que precisa de um tratamento de saúde não teria conseguido também um encaminhamento para uma especialidade. Se um vereador que tem todo um conhecimento, inclusive a vereadora é da área da saúde, não consegue esse encaminhamento, o cidadão comum, a população de uma forma geral, tem conseguido acesso à saúde no município, prefeito? Fernando, nós avançamos muito na situação da saúde municipal. É claro que toda essa dificuldade, todo esse atraso do Estado limita que a gente possa avançar ainda mais e garantir uma assistência ainda maior. Mas nós atendemos aqui no nosso hospital quase 40 municípios. Inclusive,
existem algumas situações que o paciente vem de um município que eles tentam tirar o município, o paciente da cidade de origem quando não tem jeito mais. Então sabe muitas vezes que não tem jeito, aí manda para cá. Infelizmente isso é uma situação que ocorre. Mas eu digo, no meu caso, por exemplo, eu tive situações graves de familiares que precisaram de internação no nosso hospital e tiveram um atendimento excelente. Quando aqui no nosso Mas hospital... Mas esse atendimento excelente não seria só por ser familiar do senhor, de forma alguma. Sem conhecer, a equipe do hospital sequer toma conhecimento, muitas vezes, quando um familiar meu vai para lá. Então, nem conhece. Todos os cidadãos brasil-minenses são atendidos de maneira igualitária. E é isso, inclusive, que causa insatisfação, muitas vezes, em vereadores. Por quê? Porque nós seguimos os procedimentos. Anteriormente, a saúde era utilizada para fins políticos. Então, acabava que vereadores tinham certa cota de atendimento, furavam a fila do SUS. E nós acabamos com isso. E isso causa certa insatisfação. Todo cidadão de Brasília de Minas é atendido da mesma forma. Então, não é porque um vereador fez um pedido que a pessoa vai ser priorizada. Funcionários antigos, efetivos do município, falam que isso nunca ocorreu no município antes. Então, isso causa certo estranhamento, causa certa inconformação muitas vezes, né? Nós, inclusive, recebemos aqui a visita do Ministério Público, que foi convidado por nós para nos auxiliar, para nos orientar, para pressionar os outros municípios a contribuírem mais com a saúde aqui na nossa região. E alguns vereadores chegaram a questionar, porque o prefeito não atende o vereador quanto àquele pedido de exame, aquela consulta, aquela cirurgia. O Ministério Público, o promotor, deixou expresso na ata que ele redigiu ao final da reunião, que todo pedido de vereador, a priori, deve ser indeferido. Por quê? Porque nós atendemos todo mundo de acordo com os critérios estabelecidos pelo SUS, e não porque fulano ou beltrano fez um pedido. Quando falou das velhas práticas da política, o senhor falou uma palavra bastante interessante, que acontece muito no país: clientelismo. Clientelismo político é um caso muito sério. Mas aqui em Brasília de Minas, logo depois que o senhor assumiu e durante esses 2 anos também, a oposição vem levando denúncias até a Câmara Municipal de que teriam acontecido demissões de pessoas que não seriam seguidoras do grupo político do senhor. Nas redes sociais também, desde quando o senhor assumiu o governo, tem alguns questionamentos, algumas críticas nesse sentido. Demitir funcionários porque não pertence ao grupo político, ou remanejar o funcionário, mudar de função, colocar em uma função inferior daquela que o funcionário de repente já vinha exercendo no município, não seria práticas velhas da política, prefeito? E isso acontece no governo do senhor? Sabe o que é uma prática velha na política, Fernando? Uma das práticas velhas na política é justamente o nepotismo. O vereador que fez essa crítica, ele teve sua esposa demitida por causa de nepotismo. Então, essa crítica é totalmente política e a oposição tem que fazer isso mesmo. Agora, seria interessante que houvesse coerência na informação. Ele não pode dizer que eu estou impedindo ele de cometer um crime dizendo que eu estou cometendo clientelismo, sendo que, na verdade, é ele que está agindo com nepotismo. E nas redes sociais circularam muito também a questão de o senhor, de repente, mudar um funcionário de função, levando para um setor que seria um setor que o funcionário não gostaria de trabalhar, exatamente por não ser do grupo político do senhor. Isso ocorreu? Fernando, pelo contrário, a minha postura é sempre conciliadora, pacificadora, agregadora. Tanto que no nosso governo tem diversas pessoas que não votaram em mim. O meu critério para escolha das pessoas foi meu compromisso de campanha, estou cumprindo, é o critério técnico, é a capacitação. Então, se a pessoa tem um bom desempenho em um setor, ela vai trabalhar naquele setor. Se não tem um bom desempenho, nós temos que mudar de setor. Agora,
existem algumas pessoas que se aproveitam pelo fato da gente ocupar um cargo político para poder fazer esse discurso. Mas você aqui na rádio, se algum funcionário não tiver um bom desempenho no setor e você tiver expectativa, se você quiser fazer uma tentativa com ele no outro setor, eu tenho certeza que você não vai pensar duas vezes ao tomar essa decisão. Isso porque, e ninguém vai te questionar, porque aqui é um ambiente privado. Infelizmente, na administração pública, por questões políticas, são feitos esses questionamentos. Mas a gente faz uma administração com um critério extremamente técnico, tanto que nós temos no nosso governo pessoas que não votaram em mim, são muitas vezes criticados por isso, por pessoas que esperavam ocupar espaços dentro da nossa administração, ocupar cargos, e, entretanto, a gente ou não tem condição, ou acha que não é conveniente, que a pessoa não é tão capacitada, e acabam ficando com raiva da gente justamente porque fulano não votou e trabalha. Mas trabalha porque tem competência, porque tem capacidade, esse é o nosso único critério. Romeu Zema... E é uma prática nova na política, né? Prefeito, ontem a eleição do Romeu Zema, com mais de 70% dos votos válidos no estado de Minas Gerais, e não é uma eleição contra qualquer adversário, foi contra um ex-governador do estado, senador Antônio Anastasia. Mas pelo que a gente viu... Uma proposta, isso aconteceu também com Jair Bolsonaro, uma proposta de enxugar a máquina pública, de reduzir secretarias, de diminuir cargos de confiança e de combater muito a corrupção. É uma proposta do novo e o povo aceitou muito isso, algo novo. Aqui em Brasília de Minas, o senhor também representa esse algo novo e foi isso que aconteceu nas eleições de 2016, por isso que o senhor teve também uma votação expressiva. O senhor tem tomado, durante esses 2 anos de gestão, iniciativas nesse sentido também, de reduzir secretarias, se for o caso, diminuir a quantidade de funcionários de cargos de confiança, de enxugar mais a máquina pública? Como tem acontecido essa questão? Principalmente dos cargos de confiança, que são os cargos que acabam onerando muito a gestão pública. Fernando, na verdade isso é um equívoco. Na verdade, o que onera a folha de pagamento do município são os funcionários efetivos. Então, o nosso maior peso, do ponto de vista financeiro, são os servidores efetivos. A proporção dos cargos de confiança, ela é relativamente pequena e a gente só ocupa esse cargo quando de fato a gente tem uma demanda. E, na verdade, a gente tem uma demanda alta de contratação. Entretanto, a gente precisa enxugar, a gente precisa muitas vezes demitir. Não é porque a gente não precisa do trabalho, do serviço daquela pessoa. Infelizmente é pela questão financeira mesmo. Mas existem municípios do nosso porte, do nosso tamanho, que tem o dobro de funcionários que a gente tem, por causa de uma melhor condição financeira que esses municípios têm. Se a gente for verificar os municípios mineradores que recebem recurso da mineração, esses municípios, aí claro, muitas vezes ocorre até exagero, mas a maior parte desses municípios tem uma folha de pagamento, tem uma quantidade de agentes políticos e de contratados que é o dobro que a gente tem. Lembrando também que eu devo ser já o prefeito que mais efetivou pessoas. Então a gente segue o concurso público, valoriza o servidor efetivo do município, tanto que a gente concedeu aumentos na educação no ano passado, cerca de 11%. Esse ano, mais 6%, entre outros profissionais também tiveram reajuste salarial, porque a gente valoriza o servidor de carreira do município, a gente sabe que nós estamos ocupando essa posição agora na administração, mas que a gente vai passar e esses servidores vão permanecer e são eles que de fato fazem as coisas acontecerem e fazem o município andar. Muito bem, prefeito, nós estamos chegando ao final
desse primeiro bloco do programa Sala de Entrevista. Daqui a pouquinho a gente volta. Se você quiser fazer alguma pergunta para o prefeito Gelson Silva, você pode mandar a sua pergunta pelo nosso WhatsApp, que é o 99913-3993. Vou repetir o WhatsApp aí, 99913-3993. No último bloco do nosso programa, nós teremos aí as perguntas dos ouvintes. E daqui a pouquinho, quando a gente voltar do intervalo, o prefeito vai falar sobre um caso que gerou bastante polêmica na cidade, que foi a questão da demissão do secretário de Fazenda e Gestão, que ocorreu no último ano de gestão do prefeito aqui em Brasília de Minas. A gente volta já. Muito bem, já estou de volta com o programa Sala de Entrevista. Sala de Entrevista. Apresentação Fernando Almeida. Continuamos com Sala de Entrevista. O entrevistado de hoje é o prefeito de Brasília de Minas, Gelson Silva. Prefeito, o senhor falou aí da nova política, questão de corrupção, né, que o povo não aguenta a corrupção, é tanto que a resposta nas urnas nessas eleições foi muito com relação à corrupção. Aqui em Brasília de Minas, houve um caso em que teve a demissão de um secretário por causa de uma denúncia de corrupção. Teve uma denúncia na Câmara Municipal, gerou muito comentário nas ruas da cidade, esse assunto, que o secretário de Gestão e Fazenda do senhor teria desviado recursos públicos. Em um certo momento, o senhor até falou que isso foi algo que prejudicou a gestão do senhor, porque veio à tona algo sem fundamento, sem uma denúncia que tivesse fundamento. Mas o senhor demitiu o funcionário, demitiu o servidor. Por que isso aconteceu? Porque o senhor, a gente percebe que é um prefeito que não arrega, até mesmo nas questões aqui de entrevista, quando tem uma situação que seria uma situação que o senhor ficaria chateado, porque quando tem algo que é desfavorável ao gestor público, sempre ele fica até mesmo chateado com a imprensa, né? Mas a gente pode cobrar do senhor no dia seguinte uma entrevista, pedir uma entrevista do senhor, seja sobre o assunto, seja qualquer outro assunto, o senhor está sempre disposto. Então a gente percebe que o senhor é um prefeito que não se arrega. Agora, por que demitir o funcionário se o senhor fala que as denúncias são infundadas, que não existe prova? Se não existe prova, não seria mais interessante para o senhor, que é esse prefeito mais corajoso, manter esse profissional trabalhando com o senhor diante da prefeitura? Fernando, o que aconteceu aí nessa situação foi quase uma execração pública baseada em boato, conversa de rua, e que foi levada para um vereador, através de um vereador, à tribuna da Câmara. Tanto que até hoje sequer existe inquérito sobre qualquer situação. Então, a princípio, né, não ocorreu nada, nenhuma ilegalidade. Agora, imagina você, uma pessoa, um trabalhador que está lá arduamente assumindo uma missão difícil na administração municipal, e ter a sua vida exposta dessa forma, sendo acusado, de maneira totalmente irresponsável, sem a apresentação de qualquer fato, de qualquer base para que, de fato, levasse a crer que algo de errado tivesse acontecendo. Então, isso leva a uma frustração muito grande. Então, o próprio servidor pediu que fosse exonerado, e nós fizemos isso também porque era uma situação que, por mais que a gente acredite que não tenha ocorrido qualquer ilegalidade, mas estava provocando um desgaste também na administração, prejudicando a nossa credibilidade e prejudicando a harmonia interna da nossa equipe. Então, por isso que ocorreu, né, essa exoneração. E também, no dia seguinte a essa exoneração, nós chamamos a nossa equipe, chamei a minha equipe e disse: ninguém tem cadeira cativa na nossa administração. Se for necessário demitir, se for necessário exonerar, a gente vai exonerar.
Então, se prejudicar, se não estiver tendo um bom desempenho ou se cometer alguma irregularidade, que a gente acredita também que não tenha sido o caso, mas nós não pensaremos duas vezes antes de fazer aquilo que for o correto, aquilo que for necessário. Como que era o desempenho do secretário? A avaliação do desempenho do secretário era muito positiva. Prefeito, aí eu pergunto para o senhor, exatamente nesse sentido que eu queria fazer a minha pergunta, que eu fiz a pergunta, porque quando ocorre denúncia, seja no governo federal, governo estadual ou governo municipal, a gente vê muito pelo país, quando ocorre denúncia sobre certo secretário, sobre certo ministro, sempre, quase sempre há demissão. Os gestores, eles não conseguem manter esse profissional diante da gestão, seja municipal, estadual ou federal. Isso parece coisa muito da velha política. Se tratando do novo, de quem enfrenta as mudanças que o povo tanto quer, não seria interessante para o senhor, se o senhor acredita no servidor, manter o funcionário e não daria esse ar de reconhecimento de culpa? De forma alguma, Fernando. Nós não podemos, por causa de uma situação, paralisar todo o governo. Então, nós não podemos deixar toda uma equipe perder credibilidade por causa de uma situação. Então, você pode ter certeza que a gente acredita que tenha ocorrido tudo dentro da mais perfeita legalidade, mas imagina você ser injustamente acusado, as pessoas dizerem que você está cometendo uma coisa que você não cometeu, sem apresentar qualquer prova, qualquer fato concreto. Isso não te causa frustração, não te causa indignação e você não ficaria com vontade de sair também daquele cargo? Então foi isso que aconteceu. O senhor chegou com todo o poder de articulação que a gente percebe que o senhor tem, de negociação, o senhor chegou a conversar com o servidor para ele ficar? Fernando, o servidor é meu amigo, a gente mantém uma relação ainda de amizade, mas nós chegamos num consenso. Naquele momento era melhor para ele, melhor para a administração a sua saída. Prefeito, o senhor está sempre atento a qualquer foco de corrupção que venha a surgir dentro da administração, porque a administração pública, ela não é só o prefeito, né? O prefeito tem toda uma equipe, tem uma equipe que tem compromissos e responsabilidades, muitas vezes assim como o prefeito também, né? E tem poderes também, tem diversos profissionais no setor público que têm poderes também que poderia, de repente, praticar algum ato de corrupção. O senhor está sempre atento a qualquer ato de corrupção dentro da gestão pública municipal para que corte o mal logo pela raiz? Sem dúvida, Fernando, a gente fica muito atento porque, de fato, a responsabilidade é muito grande. Muitas vezes o prefeito pode ser responsabilizado até mesmo por algo que ele não tenha conhecimento. E eu sou professor, eu estou prefeito de Brasília e de Minas hoje, graças à confiança que a população da cidade depositou em mim, mas eu sou efetivo na Unimontes e espero voltar a exercer o meu cargo efetivo, de servidor efetivo no estado de Minas Gerais, com tranquilidade, assim que terminar essa fase da minha vida como prefeito. Então, você pode ter certeza que a gente fica muito atento, porque eu tenho 31 anos de idade, ainda tenho uma vida grande, se Deus quiser, uma vida longa pela frente, e espero fazer isso com muita tranquilidade. Prefeito, o senhor falou aqui na nossa entrevista sobre o atraso que vem ocorrendo na área da educação. Os outros funcionários do município estão com pagamentos em dia, por exemplo, na área da saúde, obras? Como que está essa questão dos pagamentos dos funcionários? Todos os funcionários que são contratados ou que são efetivos no município estão na folha de pagamento, estão com, exceto esses que dependem de recursos do Fundeb, estão com salário em dia. Além disso, existem algumas situações que são empresas que prestam serviços médicos no hospital que também estão com algum atraso. Por falar em pagamento, uma questão que vem sendo bastante discutida na administração do senhor é o atraso de pagamento de fornecedores. Até um tempo atrás, o senhor, em uma reunião com os servidores no Hospital Municipal Senhora Santana, sobre uma questão ali do hospital, o senhor falou que o pagamento de todo mundo tinha sido
feito, inclusive, antes do vencimento, né? Que o senhor estava priorizando o pagamento dos servidores, mas que estava com pagamentos de servidores em atraso. E de lá para cá vieram muitas discussões... De fornecedores, perdão. Vieram muitas discussões sobre esse atraso no pagamento de fornecedores. Por que vem ocorrendo isso? Porque nós priorizamos justamente a folha de pagamento dos funcionários. Então, é muito mais prioridade para nós a gente poder pagar, manter o trabalhador recebendo em dia. A gente entende que o salário é algo sagrado e que a pessoa trabalhou, ela tem que de fato receber. É claro que os fornecedores também têm que receber, mas se a gente tem que priorizar alguma coisa, então a gente precisa priorizar esses servidores, e ao passo que a gente vai negociando com os fornecedores, a gente vai tentando cumprir essas negociações dentro dos limites da legalidade, dentro das cláusulas contratuais, para que a gente possa, claro, manter o fornecimento também, que é algo importante, mas especialmente que a gente possa evitar o atraso de pagamento dos servidores. Tanto que nós pagamos já esse ano, no caso da educação, mesmo a gente sem receber, nós já arcamos com quase 1 milhão de salário dos professores. Justamente por isso, ou seja, era R$1 milhão que a gente teria para arcar com outros compromissos que tiveram a ser destinados à folha. Sem contar a saúde ela dá um déficit para nós, só na folha de pagamento, de quase R$700 mil por mês. Então é um sacrifício muito grande que a gente faz, arcando esses salários com recurso próprio, já que os recursos ou são insuficientes ou não estão chegando, seja da educação, seja da saúde. Agora, o senhor tem essa situação sob controle? Porque os fornecedores, eu sei que o senhor, é claro, prioriza aí os servidores, e eles precisam do salário diariamente, mas os fornecedores também exercem um papel muito importante na manutenção do município. Se chegar um ponto em que esses fornecedores não puderem fornecer mais, o senhor não tem medo do município chegar a um colapso? O senhor tem essa situação sob controle? Fernando, a gente tem tomado todas as medidas para que a gente consiga continuar mantendo os serviços básicos, né? Até então a gente conseguiu manter as escolas funcionando, apesar dessa situação da educação. A gente está conseguindo continuar mantendo o atendimento do nosso hospital, que é sem dúvida aquilo que mais onera o município, aquilo que é o nosso maior peso financeiro. Eu já disse isso aqui em outras oportunidades, ao passo que é um privilégio a gente ter um hospital municipal aqui no nosso município. É também, por outro lado, um grande peso, uma grande responsabilidade, porque nós atendemos 40 municípios e arcamos com prejuízo sozinho. Então, isso tem que ser priorizado e isso está sendo priorizado. Então, por isso que muitas vezes é necessário a gente reduzir pessoal, como estamos fazendo agora, infelizmente fazendo demissões, cortando custos, fazendo tomando as medidas administrativas para gastar somente com aquilo que é essencial para que a gente possa manter a educação e a saúde funcionando. Com relação a obras, prefeito, como que o senhor avalia esse governo do senhor até o momento? Fernando, em 2 anos nós já fizemos muitas obras, mais do que muitos governos fizeram com muito mais tempo. Por exemplo, nós reformamos ou estamos reformando ainda 4 quadras poliesportivas. Uma em Ribeirão Estreito, outra em Fernão Dias, outra em Vargem Grande, uma no bairro Dona Heloína. Reativamos o ginásio do Cristina Rocha, que estava totalmente sucateado. Nós plantamos todo o gramado do estádio municipal e já realizamos torneios no estádio. E ano que vem, se Deus quiser, a gente vai realizar campeonatos ali. Agora, essa semana, a gente já começa a desocupar o mercado municipal, porque toda aquela parte de cima ali, que é ocupada por órgãos da prefeitura, vai ser transformada num espaço de barzinho, de loja de artesanato, coisas que vão valorizar a culinária
local. Ali terá um espaço de apresentações culturais, musicais, aquilo que boa parte dos mercados que a gente vai quando visita outras cidades tem, e o nosso mercado ainda não tem. É uma obra grande de quase R$800 mil, que deve começar aí nos próximos dias. Outra obra importante que a gente tem, sem dúvida, vai ser um grande legado desse nosso primeiro mandato, se Deus quiser, é a creche. A creche do Proinfância Dona Santinha, uma obra de quase R$2 milhões que vai atender 400 crianças. Quem não conhece, eu peço que faça uma visita lá no bairro Dona Santinha. A obra já está bem avançada, já está preparada para receber o telhado, as paredes já estão rebocadas. É uma obra que tem mais de 140 pilares para aguentar uma estrutura de um telhado de zinco. Então é uma obra que a gente acredita, que a gente está acompanhando de perto e que é de extrema relevância, de extrema importância para o município de Brasília de Minas. Ano que vem, se Deus quiser, através de uma emenda que vamos receber do deputado estadual Tadeuzinho, vamos reformar ali a área do Matadouro, vamos transformar aquilo ali num museu, aquela casa principal ali, e o entorno nós vamos transformar numa grande praça, num parque, fazer um lago ali no fundo, aproveitando o Barreirinho. Então vai ser ali um espaço para as pessoas passarem momentos agradáveis. Isso está conectado também com outro projeto, que é o projeto de revitalização do Barreirinho, que a gente também tem emenda parlamentar para revitalizar. A gente tem obras aí através da Copasa, também nesse sentido ambiental. Nós temos mais de 8 quilômetros de cercamento de nascentes. A gente tem convênios com a Fundação Banco do Brasil para adequação, e a Emater, para adequação das estradas, realização de barraginhas. Então, esse ponto de vista ambiental nunca foi também tão valorizado no nosso município. Então, citei aqui algumas obras, né? Mas... Com relação à creche, prefeito, o vereador Ivânio fez umas denúncias na Câmara de que haviam algumas irregularidades nesse projeto lá de construção dessa creche. O senhor tem acompanhado a questão da engenharia dessa obra e também de diversas outras obras do município, que o senhor citou inclusive aí? Fernando, esse vereador, primeiro que ele não tem o conhecimento sobre como que funciona a administração pública, né? Você vai lá, acompanha a obra, faz a medição, encaminha para o ministério que está financiando a obra, no caso é o Ministério da Educação, né? o FNDE, e aí eles vão pagar ou não pagar de acordo com aquilo que for medido. Além disso, se houver alguma alteração, alguma divergência entre o que foi executado e o que está no projeto, isso também é informado para o Ministério, e o Ministério vai dizer se essa alteração ela é autorizada ou se não é autorizada. Sendo autorizada, faz o pagamento; não sendo, não faz o pagamento. Então a obra está em execução e todas as adequações, se forem necessárias, elas são feitas. Mas na verdade, o que esse vereador busca é a espetacularização, é aparecer, fazer uma oposição política a qualquer custo, a qualquer preço, né? Se ele tivesse de fato interessado em contribuir com a qualidade da obra, ele teria buscado se informar primeiro, antes de poder conversar do que ele não sabe, do que ele não entende, de maneira totalmente equivocada. Projeto de asfaltamento que está acontecendo agora na gestão do senhor, uma das grandes obras do município de Brasília de Minas, talvez nas últimas décadas, tem sido aí alvo de reclamação por parte de alguns moradores que reclamam que uma rua deveria ser beneficiada e que não está sendo, que o asfalto teria sido desviado para outra rua, ou rua que teria que ser asfaltada de forma integral, está sendo asfaltada até uma certa parte. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Fernando, isso aí é mais uma situação gerada também pelo oportunismo desse vereador. Mais uma vez, né? Vocês podem observar que é sempre o mesmo, que infelizmente, né, se agarra aos seus companheiros políticos, né? Até mesmo porque ele é do partido do ex-prefeito, mas eu nunca ouvi, por exemplo, ele criticando o ex-prefeito por ter previsto nesse projeto de asfaltamento, o asfaltamento da rua Ana Antunes, ou seja,
iria asfaltar uma rua que já é asfaltada. Nunca vi esse vereador fazendo essa crítica, porque não é interesse dele criticar os seus companheiros de partido, mas ele, pelo contrário, ele faz crítica a nós que derrotamos o grupo político a qual ele faz parte. E ele fica usando, distorcendo informações. Ele chega lá, por exemplo, na rua Marinho Mota, que nós temos lá um trecho no projeto de 200 metros para ser asfaltado, e fala com a população que a rua toda seria asfaltada, mas que eu não vou asfaltar porque eu não quero. Então isso ele utiliza da expectativa, da esperança das pessoas de receber esse benefício para tentar nos prejudicar politicamente. Mas a maioria da população está muito satisfeita com a obra, com a execução da obra, com a qualidade da obra e com o atendimento. Algumas pessoas não entendem que quando consta o nome de uma rua no projeto também vem quantos metros dessa rua vai ser pavimentado. E muitas pessoas, às vezes, pensam de maneira até egoísta. É um sentimento ruim do ser humano. Algumas pessoas, já teve cidadão que me disse: Angelo, você vai asfaltar até aqui na esquina, mas não vai asfaltar na porta da minha casa. Antes não tivesse feito nada. Eu penso que posicionamentos como esse são posicionamentos egoístas, porque a rua ela vai ser utilizada por todos, independente se está na porta da minha casa ou se não está na porta da minha casa. Além disso, o fato de ter asfaltado um trecho já torna mais fácil, já se torna mais próximo para que possa ocorrer novas pavimentações e possa atender quem ainda não foi atendido. Não é porque eu não dou conta de fazer tudo ao mesmo tempo que eu não vou fazer nada. O senhor acredita aí as reclamações a um vereador que faz oposição ao senhor na Câmara Municipal? Mas teve também um vídeo que circulou nas redes sociais em que o senhor aparece no vídeo, que a população cobrando do senhor mesmo ali algumas questões com relação a esse asfaltamento. Exatamente. Esse vídeo ocorreu por quê? Primeiro porque eu sou um prefeito presente. Eu não corro da população, não arrego aqui, né, utilizando a palavra que você mesmo utilizou. E ocorreu também porque esse vereador provocou essa distorção de informações. Ele mentiu, ele foi covarde em brincar com a esperança, com a expectativa das pessoas e tentar dizer que eu fiz algo que eu não fiz. Qual prefeito em sã consciência pode asfaltar uma rua e não vai asfaltar porque não quer? Qual a vantagem, qual o benefício que uma pessoa poderia tirar nisso? Eu sou novo, quero ser candidato à reeleição e quero agradar, satisfazer, levar bem-estar para o máximo de pessoas possível. Então, as únicas alterações que nós fizemos nesse projeto foi no sentido de corrigir distorções graves, como, por exemplo, rua que já era asfaltada e que estava ali para ser asfaltada mais uma vez. Por que isso? E por que o vereador nunca tocou nesse assunto? Só porque o ex-prefeito é amigo dele, é do partido dele? Nós estamos chegando ao final desse segundo bloco do programa Sala de Entrevista. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, o prefeito Gelson vai responder às perguntas dos ouvintes. São dezenas e dezenas de perguntas chegando para a gente. Na medida do possível aqui, o prefeito vai responder as perguntas dos ouvintes da Rádio Clube FM. O Sala de Entrevista volta já. Continue com a gente. Muito bem, já estou de volta com o programa Sala de Entrevista. Sala de Entrevista. Apresentação Fernando Almeida. O programa de hoje é com o prefeito de Brasília de Minas, Gelson Silva. Chegaram dezenas e dezenas de perguntas dos nossos ouvintes. A gente vai fazer grande parte dessas perguntas, né? Mas não chega nunca à totalidade, porque são muitas e muitas perguntas mesmo feitas aqui ao prefeito nessa manhã. Mas antes da gente ir para as perguntas dos ouvintes, prefeito, eu queria só falar com o senhor, perguntar com o senhor com relação à autonomia da Câmara Municipal.
O senhor falou aí de oposição, fez crítica quando também é criticado pela oposição, mas eu queria perguntar para o senhor, porque na velha política tem muito aquilo de usar muito do poder político, do poder econômico para ter a Câmara Municipal do lado. Na pré-entrevista, o senhor disse, inclusive, que os projetos do senhor sempre são aprovados na Câmara Municipal. Isso ocorre porque o senhor conversa com o Poder Legislativo, mas esse poder de negociação, de articulação, ou o senhor, em algum momento, o senhor chegou a usar, ou se um projeto não for aprovado, o senhor pode usar a questão da pressão política e do poder econômico para ter projeto aprovado pelo Poder Legislativo? Fernando, eu respeito muito o Poder Legislativo, valorizo muito a atuação do Legislativo de maneira geral e sou muito mais respeitoso ainda com o Legislativo Municipal, que trabalha, apesar de algumas divergências pontuais que eu tenho, mas, no geral, eu percebo que a Câmara é uma Câmara atuante, os vereadores são trabalhadores e estão pensando no bem-estar da população de Brasília e de Minas. Então, sempre quando tem algum projeto que a gente encaminha lá para a Câmara, eu tento explicar o porquê que esse projeto é importante, qual que é o benefício para o município. Então, se a gente hoje tem uma aprovação predominante lá na Câmara, a gente até então não tivemos nenhum projeto derrotado lá na Câmara Municipal, é porque a gente tem esse diálogo, a gente busca explicar, argumentar, até porque a gente só envia para a Câmara Municipal aquilo que é bom para o município. Então, já que os vereadores também estão pensando no melhor para o município de Brasília de Minas, não tem por que ter qualquer reprovação. O senhor tem grande maioria lá na Câmara Municipal, né? Vereadores da base aliada. O senhor estaria em um momento mais crítico, de discussão, de negociação com os vereadores, sempre disposto a negociar também com a oposição, prefeito? Eu tenho grande abertura para o diálogo, para a conversa, para a aproximação. Eu não faço aquela política antiga da perseguição, pelo contrário, pessoas que não caminharam com a gente nas eleições fazem parte do meu governo, então eu tenho essa postura sempre agregadora. Mas, infelizmente, existem poucas pessoas que não fazem questão do diálogo e que preferem, por qualquer tipo de conveniência, fazer uma oposição radical, inconsequente. Mas a minha postura é sempre a do diálogo, da negociação. Vamos para as perguntas dos ouvintes agora. Prefeito, se o senhor vai asfaltar aqui no Santa Cruz, perto do Parque de Exposição, por que começou e parou? Obrigado, é o Anderson que está fazendo a pergunta. A pavimentação ali naquela região do Cristina Rocha, que vai ser feita, inclusive amanhã a empresa me informou que vai colocar capa nas ruas que já tiveram a base feita, né? Ali naquela região. Todas as ruas que estavam no projeto já tiveram suas bases feitas ali naquela região. E a partir de amanhã vai começar a colocar a capa asfáltica nessas ruas. Eu queria perguntar como vai ficar a questão do asfalto do Calu Peixoto. A pessoa não se identificou. É a mesma resposta, né? Aquelas ruas que estão contempladas no projeto, já daquela região do Cristina Rocha, Domingos Peixoto, Calu Peixoto, já tiveram ou o asfaltamento já concluído, né? Faltando agora só meio fio, sarjeta, alguns até isso já foi feito. Mas ali naquela região, onde tinha pavimentação prevista no projeto, a base já foi feita. E a partir de amanhã começa-se a colocar a capa asfáltica ali na toda aquela região. Tem uma pessoa perguntando, me chamo Wellington Barbosa, sou professor municipal, sei da dificuldade que o município está enfrentando por causa dos atrasos de repasses com relação à educação, principalmente no que diz respeito ao ICMS, que é um dos maiores recursos incidentes sobre o Fundeb. Gostaria de saber o que a Prefeitura tem feito para sanar as dificuldades
que os servidores encontram para pagar suas próprias contas. Afinal, assim como a prefeitura, os professores também têm seus compromissos. Quero cumprimentar o Wellington, né, que inclusive é uma pessoa muito bem informada e ele acompanha a gestão dos recursos do Fundeb. Então ele tem pleno conhecimento de fato dessa situação, desses atrasos do governo do estado. O que a gente fez até então foi se sacrificar. Nós arcamos com recurso próprio com mais de R$1 milhão para manter os salários em dia. Então a gente fez isso e faz o quanto aguentar, o quanto for possível. Infelizmente, chegou uma hora que não foi mais possível, mas a gente se sacrificou muito. É importante esclarecer, Fernando, que esse recurso de mais de R$1 milhão que nós já colocamos lá para arcar com o salário dos professores, esse recurso, ele não pode, quando o Estado colocar a situação em dia, pagar o atrasado, esse recurso ele não pode mais voltar para ser utilizado em outra área. Então ele fica ali, só pode ser gasto no Fundeb. Então, mesmo sabendo disso, nós priorizamos a educação, priorizamos os funcionários e arcamos o quanto aguentamos. E no mais, estamos pressionando, cobrando do governo do Estado para que regularize essa situação. Bom dia, Fernando. Bom dia, senhor prefeito. Sou Maria do Socorro, formada em Pedagogia e Educação Física. Gostaria de saber do senhor prefeito qual a sua expectativa de mudança na área educacional com o novo presidente e o novo governador de Minas. Na área da educação, a nossa maior expectativa aqui é que, de fato, Maria do Socorro, esses compromissos do governo do estado, eles possam ser cumpridos, né? Eles possam colocar em dia essa situação. Esse é o nosso maior objetivo. Além disso, como professor, espero também que não haja uma restrição para os professores no sentido de tirar a autonomia que o professor tem que ter em sala de aula. Quem estuda pedagogia, quem é professor, de maneira alguma quer ser constrangido no exercício da sua profissão. Então é isso que a gente espera. Além disso, a gente espera que o governo federal possa concluir obras importantes da educação aqui no município, como é o caso da escola técnica, né, que é uma obra importante. A gente está em diálogo com a Unimontes, que é responsável pela execução dessa obra, para que a obra possa ser retomada, né? Então, o que a gente espera é isso. Tem mais uma pessoa perguntando aqui: estou desempregada, mas pretendo conseguir uma vaga na minha área. Gostaria de saber se tem previsão de concurso público nos próximos anos, no próximo ano? Sim, há uma previsão, sim. Nós estamos em diálogo com a Cotec, né, com a FADENOR, que é quem que é da Unimontes, que organiza, que realiza esse concurso, e a gente já está bem avançado nesse diálogo para contratação e realização do concurso. Está rolando um boato que irá fechar a escola de Vila de Fátima. O que o senhor tem a dizer? É a Ana Maria de Vila de Fátima que está perguntando, prefeito. Ô, Ana Maria, muito obrigado pela oportunidade de dizer que isso é só um boato, não faz sentido. Gostaria de saber do prefeito por que ele fala de combate ao nepotismo, se hoje ele emprega toda a família Raposo dentro da prefeitura. Ivânio, vereador, que está perguntando. O vereador Ivânio, eu quero agradecer muito pela pergunta, porque quando eu falei de nepotismo aqui, eu não disse que o vereador que estava cometendo o nepotismo teria sido você. Então você mesmo se entregou. De maneira muito ingênua, né, digamos. Então, de fato, sua esposa, Ivânio, trabalhava na prefeitura e ela foi demitida por causa disso. Talvez seja esse o real motivo de você fazer uma oposição inconsequente à nossa administração. Talvez porque você tenha um pedido, algo de interesse pessoal e não coletivo que nós não podemos atender. Talvez essa seja a razão fundamental para você nos agredir e de maneira tão frequente, tão irresponsável, tão inconsequente, sem se preocupar de fato com a população de Brasília e de Minas. Na verdade, na família Raposo tem uma pessoa que trabalha na minha administração, se chama Priscila. Ela é a secretária municipal de saúde, ela tem uma larga experiência, já trabalhou na gerência regional de saúde, era braço direito da superintendente de saúde. Existem pouquíssimas pessoas na nossa região que conhecem tão bem o sistema de saúde como Priscila. E ela fez
promoveu diversos avanços na saúde do nosso município. Na gestão de Priscila, nós abrimos 2 postos odontológicos, abrimos um ambulatório, compramos equipamentos, aumentamos um médico no atendimento no pronto-socorro municipal. Além disso, diversos procedimentos, criamos uma CIPA, que é algo extremamente novo no hospital, capacitações que há muito tempo não eram realizadas, passaram a ser feitas. Então, independente da família, independente do sobrenome, trabalha no meu governo quem é competente. Bom dia, Fernando. Bom dia, Gelson. Se você, senhor prefeito, valoriza os funcionários efetivos, por que ao invés de dar posse a pessoas que estão na lista de concursos que estão vencendo, não faz um novo concurso? A pessoa não se identificou nessa pergunta. Se o concurso está vigente, eu sou obrigado a chamar quem está no concurso. É só depois que encerrar a vigência que eu posso fazer concurso para o mesmo cargo. Então, é tão somente por isso. Tem mais uma pergunta aqui. Bom dia, meu nome é Delane de Matos Gonzaga Veloso. Quero dizer ao prefeito que não é verdade sobre os atrasos em todos os municípios citados. Luislândia, por exemplo, que ele citou, não tem débito com os servidores da educação. E aqui em Brasília de Minas não tivemos aumento de salário na educação, como ele disse. Não recebemos o piso e enquanto não temos o piso, esses valores que ele disse não caracteriza aumento. Estamos longe do piso da lei número 11.738. E ela continua fazendo mais uma pergunta, são algumas perguntas, vou fazer 2 perguntas da Delane. Os professores alegam que a gestão anterior deixou as escolas funcionando perfeitamente com o número de servidores necessários para atender bem a demanda. Por que na sua gestão as escolas e outros órgãos ficam abarrotados de servidores contratados desnecessários? Segundo os professores, nenhum outro prefeito contratou tantos servidores. Qual o motivo de tantos contratos desnecessários? Em primeiro lugar, professora Delane, quero te cumprimentar, né? E cumprimentar de maneira muito especial a nossa secretária municipal de educação, Soraya, que tem feito um trabalho também muito interessante no município de Brasília de Minas e que tem provocado um salto na qualidade da educação do nosso município, mesmo a gente estando numa situação desfavorável, né, do ponto de vista financeiro. Posso, talvez, ter dito aí o caso de um município ou outro que não entre nessa lista, mas eu te digo com certeza, Delane, aqui na nossa região, 90% dos municípios não estão conseguindo pagar a folha da educação em razão desse déficit do Estado, desse débito do Estado relacionado ao Fundeb. E a professora, infelizmente, está mentindo quando ela diz que não recebeu no ano passado um aumento de 11%, todos os professores receberam esse aumento, e esse ano recebeu mais um aumento de aproximadamente 6%, mais de 5%. Ela quis dizer que esses aumentos, todos eles somados, eles ficam abaixo do piso do professor, prefeito. Infelizmente, ainda não alcançamos o piso salarial referente ao ano de 2018. Estamos arcando com o piso correspondente ao ano de 2017. Mas em menos de 2 anos de mandato, nós já implementamos o salário dos professores em aproximadamente 16%. Então, isso não é pouca coisa. Quantos servidores, isso está acima do salário mínimo, do reajuste do salário mínimo, inclusive. Quantos profissionais conseguiram esse tipo de aumento em diferentes áreas de atuação? Então, sem dúvida, nós fizemos algo que está além do que o mercado está realizando. Só para responder a segunda pergunta dela aí, prefeito, tem funcionários demais em alguns setores da prefeitura, inclusive na área da educação, como ela cita aqui, funcionários desnecessários, segundo a ouvinte? Pelo contrário, Fernando, se não me engano, acho que a professora ela trabalha lá na escola de Ribeirão Estreito.
E lá em Ribeirão Estreito, por exemplo, o que tem chegado até nós é a demanda por contratação de mais profissional. Os coordenadores das escolas pedem que a administração contratem mais. E a gente, além de não contratar, a gente está demitindo por causa da situação financeira. Mas a gente sabe que existem muitas escolas em que os funcionários estão sobrecarregados, estão se sacrificando, tendo em vista a necessidade de mais gente para atuar com mão de obra, e mesmo assim, infelizmente, a gente não está tendo essa condição. Lembrando também que no caso de Luislândia, nós os municípios, nós tivemos uma pegadinha, aconteceu com a gente essa semana. Segunda-feira caiu para todas as prefeituras um valor, um recurso. Em Luislândia, acho que foi aproximadamente 60 mil. Brasília de Minas foi quase 200 mil. Então, naturalmente, priorizando a educação, o prefeito mandou pagar os professores no mesmo dia. A gente ia fazer alguns pagamentos no final do dia. Então, quando a gente foi lá olhar, o recurso tinha sido estornado. No caso de Luislândia, esse recurso já tinha sido utilizado. Assim que caiu, imediatamente foram feitos alguns pagamentos. No caso nosso, no final do dia, 5 horas da tarde, o recurso já estava bloqueado, a gente não conseguiu pagar nada com esse recurso. E, infelizmente, aqueles municípios que gastaram esse recurso vão ter esse recurso descontado nas próximas parcelas do FPM. Era um recurso correspondente à participação na produção de petróleo, que houve uma confusão, eles cometeram um erro, depositaram esse dinheiro que, na verdade, não era para esses municípios, então por isso que aconteceu essa pequena confusão lá. Gelson, a prefeitura deu férias para os funcionários do CAPS durante 15 dias. Vendo que no hospital é mais pesado e cansativo o serviço, o senhor também pretende dar férias para os funcionários contratados do hospital, senhora Santana? A pessoa não se identificou também. Todo servidor, todo trabalhador do município, ele tem direito a férias e ele, junto com a secretaria responsável, é feita uma programação de férias para todos os servidores. Então, todo servidor municipal goza de férias quando completa ali seu 1 ano sem tirar férias. Então, isso é feito, para isso é feita uma programação em cada secretaria, né? Sinceramente, não entendi o motivo dessa pergunta. Então, uma pessoa que queria saber, prefeito, por que os professores daqui de Brasília de Minas não recebem o piso salarial, que é um direito deles aí, está garantido em lei. Fernando, nós implementamos em 16% o aumento, né, do salário dos professores. O senhor está muito perto de chegar a esse piso, com esse aumento? Eu acho que agora deve faltar aí aproximadamente uns 5%. Né? O problema é que tem reajusta todo ano. Então, por exemplo, se eu conseguir fazer... Por exemplo, né, não estou prometendo, as pessoas costumam confundir. Se, por exemplo, eu aumentar 5%, no ano que vem, eu cumpro o piso de 2018. Só que aí eu fico deficitário, provavelmente, em relação a 2019. Então, eu teria que conseguir dar um aumento em mais de 10% para poder alcançar esse piso. Então, isso vai depender das condições financeiras do município. Como nós estamos hoje, sem receber regularmente essas transferências do Estado, ainda não é possível, né? O prefeito disse que o que onera a folha salarial da prefeitura são os cargos efetivos. Concordo, somos maioria, mas não seria importante dar o exemplo de cima para baixo? Nas atuais circunstâncias, cortar cargos comissionados não seria uma forma de mostrar à população e principalmente aos servidores que a prefeitura está tomando as devidas providências para solucionar a questão salarial de todos os funcionários públicos? A pessoa não se identificou também. Sem dúvida, Fernando, eu concordo plenamente. Tanto que nós já fazemos isso, né? Existem diversos cargos comissionados que estão vagos e agora também nós exoneramos mais alguns justamente para poder dar esse exemplo
Lembrando também que existem muitos funcionários comissionados que são muito importantes para a administração, a gente precisa disso, mas pode ter certeza que nós estamos sim tomando essas providências. Bom dia, Gelson. Eu sou uma das funcionárias que foi demitida e eu entendo as dificuldades que a cidade está passando. Eu queria saber do senhor se tem alguma possibilidade de volta. É a Vanice que está perguntando. Oi, Vanice. Obrigado pela pergunta. Não só você, mas a gente espera ter condições de recontratar aquelas pessoas que são importantes para a gente continuar prestando um bom serviço para a comunidade e que infelizmente a gente teve que abrir mão agora nesse momento. A gente espera sim que as coisas possam melhorar do ponto de vista financeiro, econômico, e isso ocorrendo é nossa intenção fazer isso sim. Queria saber quais os critérios usados para mandar contratados embora. A pergunta é da Tatiane, prefeito. Tatiane, a gente conversa com o secretariado, pede que eles façam a redução de acordo com a necessidade, a demanda, aquilo que é prioritário. Então, claro que se a pessoa estava trabalhando é porque a gente precisava daquela pessoa, mas a gente precisa fazer escolhas, priorizar aquilo que é mais urgente, aquilo que é mais essencial. Então, os secretários municipais e os coordenadores, eles tomam essas decisões baseado nesses critérios de prioridade. Bom dia, gostaria de saber sobre o fechamento do Cine. Quem pergunta é o vereador Ivânio. Vereador, mais uma vez eu quero agradecer sua pergunta e gostaria que você remetesse essa sua pergunta ao seu companheiro de partido, o governador Fernando Pimentel. Por que o governador ele não mantém as transferências de recursos do Estado em dia para o município? Eu nunca vi o vereador fazendo uma cobrança para o seu companheiro de partido, o governador Fernando Pimentel. Ele nunca questionou por que o Estado não nos paga. O Cine é uma estrutura grande, pesada, cara, traz custos para o município. O vereador ele está espalhando aí o boato que a gente vai fechar o Cine, o que até então é uma mentira, apesar de existir a possibilidade de limitar alguns gastos caso a gente não receba os recursos em dia por parte do governo do Estado. Mas até então, esse vereador está espalhando isso sem o conhecimento e não cobra de quem de fato ele tem que cobrar. Por quê? Porque ele não faz nenhuma cobrança aos seus amigos, aos seus companheiros de partido. Ele não faz nenhuma cobrança ao ex-prefeito, que queria assaltar uma rua que já era assaltada. Ele não faz uma cobrança ao governador. Por quê? Porque é seu companheiro de partido. Então, o vereador, ele se cega. Ele só enxerga aquilo que ele quer enxergar. Tem mais uma pergunta aqui. Bom dia, parabenizo a Rádio Clube por esse importante quadro que vem trazendo esclarecimentos e oportunidades para o cidadão brasil-minense tirar dúvidas e fazer seus questionamentos. Parabenizo o prefeito, o professor Gelson, pelos esclarecimentos e por se colocar à disposição dos brasil-minenses através deste meio de comunicação. Venho através deste, na condição de morador do bairro Vale das Palmeiras, perguntar ao prefeito sobre a retomada da pavimentação do bairro. Nós, moradores, aguardamos ansiosos por essa obra que teve início no bairro, porém se encontra parada. Abraço, professor Marcos Veloso, que está perguntando. Obrigado, Marcos, pela pergunta. Marcos Veloso, que inclusive tem uma grande contribuição, né, no nosso município, como professor, também como vereador, e ele é um morador do Vale das Palmeiras. De fato, nós começamos ali, né, a abrir algumas ruas, já organizar umas ruas para receber a pavimentação. Marcos, essa semana a gente vai, se Deus quiser, concluir ali a região do Cristina Rocha, Santa Cruz, todos aqueles bairros ali do entorno, e em seguida dar continuidade aí no Vale das Palmeiras. Tem mais uma pergunta aqui. É comum você chegar no hospital procurando atendimento, que por sinal demora, e ver técnicos de enfermagem, enfermeiros fora de seus postos de trabalho, nos corredores, usando celulares e em grupos, batendo papos, enquanto pacientes aguardam atendimento nos leitos. As consultas de especialidades nunca há vagas. E a recomendação é para dormir na fila aguardando desistências, enquanto funcionários de saúde e seus amigos não precisam dormir. Qual a solução que o senhor tem para esse problema, prefeito? A pessoa não se identificou também. Primeiro, né, que não faz sentido, gente.
Se alguém falar com você que tem que dormir numa fila, não seja ousado, não caia nessa. Não existe a menor necessidade de ficar aguardando fila. Os agendamentos são feitos através dos PSFs, através dos agentes de saúde. Então não há a menor necessidade, não faz sentido uma coisa dessa. Então isso é algo totalmente sem propósito. Nós temos sim problemas de atendimento de saúde, mas nós também avançamos muito. Por exemplo, para reduzir a espera, no horário de pico a gente colocou um médico a mais. Nós implementamos um ambulatório que faz muitos atendimentos e consultas especializadas. É claro que a demanda de saúde ela é muito grande, os recursos são limitados, a gente tem dificuldades, mas ao mesmo tempo a gente tem feito um grande esforço. Vejam bem, gente, com 14 milhões de reais o Estado sem pagar para o município, esse nosso hospital está aberto, está funcionando e sobrecarregado. São Francisco não resolve, manda para Brasília de Minas. Januária não resolve, manda para Brasília de Minas. E aí, quando vem de Januária, vem de toda uma região, diversos municípios daquela região passam por Januária, desaguam em Brasília de Minas. São Francisco, até mesmo Coração de Jesus, que deveria mandar para Montes Claros, também atendemos esses pacientes aqui. Então, não é fácil a gente atender com todo esse déficit, mas não apenas estamos atendendo, como estamos produzindo avanços. É claro, precisamos melhorar ainda mais, mas a gente acredita estar no caminho certo. O prefeito, a gente já vai encerrar a entrevista daqui a pouco, tem muitas perguntas mesmo, agradecer inclusive, né, prefeito, a audiência dos nossos ouvintes. Quando o senhor vem aqui, normalmente a audiência vai lá em cima, a audiência do programa que já é muito boa, melhora ainda mais. Mas com relação a essa pergunta desse ouvinte aí, o senhor, em uma outra oportunidade que o senhor teve aqui no Sala de Entrevista, o senhor falou que tinha instalado câmeras no hospital para fiscalizar, para acompanhar, na verdade, a atuação dos profissionais ali dentro do hospital. Essas câmeras continuam funcionando e como que o senhor tem acompanhado também a atuação de profissionais que no momento do trabalho devem prestar o serviço? Fernando, os funcionários ele tem o seu momento de descanso, então a gente não sabe exatamente qual foi a situação específica em que algo foi verificado. Mas sim, existe esse acompanhamento através de câmeras. A própria Secretaria de Saúde tem um visor grande de mais de 40 polegadas que fica lá na sua sala, ligado, e ela fica acompanhando ali de dentro o que está acontecendo lá no hospital. Então isso é importante. Então as câmeras continuam funcionando, né? Sim. Tem uma pergunta aqui. Olá, bom dia a todos, em especial ao entrevistado de hoje do Sala de Entrevista, senhor prefeito Gelson Silva. Gostaria de cumprimentá-lo e parabenizá-lo pela condução da administração e pelo trabalho que vem realizando em nossa cidade de forma eficiente e transparente. Bem, gostaria de saber quais foram, na avaliação do prefeito, as principais conquistas do governo neste ano de 2018. O que não foi possível fazer este ano pela sua administração por causa do repasse financeiro que o governo do estado não repassou para o município. Muito obrigado pelo espaço, parabéns pelo programa, boa semana a todos. É o Japa que está perguntando, prefeito. Aqui nesse programa a gente tem um quadro especial, né, que é a pergunta do Japa. No sala anterior o senhor falou sobre isso, né? O Japa sempre faz perguntas, Japa sempre muito interessantes, muito pertinente, né? Obrigado, viu, Japa, pela pergunta. Eu acho que algo assim que deu muita alegria para a população de Brasília e de Minas foi o retorno do nosso estádio municipal, né? Então, sem dúvida, esse ano eu acho que foi algo mais simbólico, algo que a população mais comemorou. Mas ainda temos 2 anos de mandato e vamos fazer muitas coisas boas ainda, se Deus quiser. Por falar em estádio municipal, vou fazer aqui a última pergunta ao prefeito, pergunta do ouvinte, é a pergunta aqui do Danilo Ribeiro, do bairro Botelho. Ele queria saber do prefeito sobre as competições que terão aqui no estádio municipal em Brasília de Minas. Vocês irão dar oportunidade para as categorias de base ou irá dar prioridade para
veterano e amadores? Porque tem mais de 10 anos que não tem campeonatos para crianças. Fernando, a gente valoriza muito o esporte de maneira geral. Quero inclusive parabenizar Maria Selme, né, nossa secretária municipal de esporte, toda a sua equipe, que tem feito um excelente trabalho, dá um suporte também a outras secretarias, é pau para toda a obra. E dizer, Danilo que inclusive lá do bairro Botelho, ele tem um trabalho muito bacana, muito bonito, ele tem uma escolinha de futebol muito interessante, ganha tudo, toda a competição que ele vai, a sua escolinha costuma ganhar muito, inclusive eles ganharam lá, o dia que inauguramos o ginásio poliesportivo, a turma do Danilo ganhou quase tudo lá, a criançada dele. Então, Danilo, o que a gente quer ver é de fato essa formação através do esporte. Vamos sim fazer campeonatos amadores de adultos, mas vamos exigir que haja essa participação das crianças e dos adolescentes. Nós precisamos garantir que os jovens e futuros adultos também lá na frente tenham hábitos, né, saudáveis, e que temos que garantir também que o esporte também atue de maneira educativa, já que ele ensina muito a disciplina. Os jogadores lá do Danilo aprendem muito isso com ele. Então a gente vai fazer questão sim de ter categorias de base nas atividades aqui do município. Com relação às perguntas dos ouvintes, nós temos um programa Sala de Entrevista que é dentro da nossa grade de programação, é um programa para durar 1 hora, ou seja, de 10 até as 11 horas da manhã. Sempre quando o prefeito vem aqui, a gente dobra esse programa, né? Ele passa a ser um programa de 2 horas. Hoje nós estamos encerrando aí esse tempo com o prefeito, temos perguntas para ficar aqui mais 2 horas fazendo essas perguntas ao prefeito de Brasília de Minas. Agradecemos imensamente aos nossos ouvintes por essa participação expressiva aqui no programa, pela audiência maciça no programa Sala de Entrevista. Mas tem uma pergunta, prefeito, que a ouvinte me ligou da zona rural quando ficou sabendo que o senhor viria para cá. Eu até falei que seria a última, né? Mas essa eu vou fazer para o senhor. A ouvinte me ligou da zona rural, falou que não tem WhatsApp, não tinha como mandar uma mensagem, mandar a pergunta pelo nosso WhatsApp. Queria que eu fizesse essa pergunta para o senhor, que com relação ao transporte escolar. Ela diz que quando é a Vânia da Santa Teresa, ela diz que quando há uma paralisação, por qualquer motivo, do transporte escolar, porque as escolas municipais param e continua tendo aula nas escolas estaduais, o transporte escolar para. Ela pergunta o seguinte: se o repasse vem para beneficiar todos os estudantes, por que os ônibus não continuam circulando para trazer os estudantes que estudam nas escolas estaduais? Vânia, muito obrigado pela pergunta. Vânia, isso ocorre justamente porque o Estado não mantém em dia o repasse, o pagamento com o transporte escolar. O transporte escolar também, hoje, o Estado deve para o município de Brasília de Minas quase R$500 mil. Então, a gente, infelizmente, não consegue dar essa continuidade quando o município tem as suas aulas interrompidas. Então, a gente não consegue manter o mesmo calendário, né, das escolas estaduais. É importante essa pergunta porque nós tivemos sim problemas com o transporte escolar esse ano. Até no momento o transporte ele está regular e a gente pretende tomar medidas para tornar o transporte escolar em Brasília de Minas equilibrado. Porque nós temos um problema que é o problema do atraso do governo do estado. Além disso, o que nós recebemos hoje, ele só paga aproximadamente 50%, ele só é suficiente para arcar com 50% do custo do transporte escolar. Então a gente está recebendo menos. Então com isso a gente vai precisar tomar algumas medidas. Então nós já recebemos em 2 anos de mandato 7 ônibus 0 quilômetro que ajudam no transporte escolar. Inclusive, algumas comunidades, como é o caso de Santa Teresa, Riacho do Meio, aqui perto também São José, Tabua, se porventura houver algum problema com a empresa terceirizada, a gente consegue manter o transporte regular
das crianças com a nossa frota própria. Então a gente está se programando agora, a gente está organizando agora nesse final de ano para fazer algumas mudanças para tornar esse transporte escolar equilibrado. Então a gente está avaliando algumas situações. Por exemplo, situações em que a criança, que o estudante caminha menos de 2 quilômetros, a gente vai cortar esse galho. Aliás, isso não está 100% definido, mas é importante que os pais se preparem para essa possibilidade. Por que isso? Porque aquele galho ali de 2 quilômetros, num dia, ele se transforma, na verdade, em 16 quilômetros a mais que é andado, que é transitado, né, pelo ônibus. Então, aquela pequena caminhada, esse pequeno sacrifício que as crianças, os pais terão que fazer, ele vai ajudar a reequilibrar esse transporte escolar no nosso município. Então, a gente está avaliando essas possibilidades. Não é algo ainda que está 100% definido, mas é possível de ser feito. Por quê? Porque isso aí vai reduzir o risco de que haja paralisação no transporte escolar. Quando a gente estava em campanha, lá em 2016, o transporte escolar ficou paralisado 4 meses aqui no município de Brasília de Minas. Na nossa administração já houve paralisações menores, mas ocorreram também. E a gente precisa tomar as medidas. O transporte escolar, para mim, é uma prioridade e a gente quer, se Deus quiser, ao final do nosso mandato, da nossa administração, estar em dia com o atendimento do transporte escolar. Prefeito, mas não seria uma medida para ser muito extrema, porque a gente imagina o estudante da zona rural, ele já sofre um pouco, ele já é desprivilegiado com relação ao estudante que mora mais próximo da escola, né? Ele tem que viajar de ônibus durante um tempo, seja à noite também, ou enfim, acho que aqui não tem o transporte escolar noturno, né? Mas são lugares que às vezes ficam até um pouco distantes do município. Os pais têm que levar essa criança a 2 quilômetros, seria uma medida meio que drástica para o município também, né, prefeito? Fernando, eu não vejo 5 minutos de caminhada como algo drástico. Infelizmente, é um sacrifício e é muito melhor a gente caminhar 5 minutos e ter aquele transporte que vai transportar a pessoa ali muitas vezes 20 quilômetros, até mais, 30 quilômetros, tem linhas que são muito extensas, do que a gente não fazer essa pequena caminhadinha ali depois ter um transporte interrompido. Qual a idade média das crianças transportadas? Porque tem crianças muito pequenas também, né? Para andarem a pé um percurso que, pelo ponto de vista da caminhada, até da atividade física, é interessante. Mas vejamos a questão de uma criança que tem um horário para chegar na escola, de uma criança... Fernando, os pais precisam se organizar. A quem não tiver ainda a idade de ir sozinho até o ponto de ônibus, essa pessoa vai ter que ser levada até lá. Então, esse pequeno sacrifício, caso ele de fato seja necessário, se a gente chegar a gente está realizando o estudo, se a gente chegar à conclusão de que isso é necessário para manter o transporte escolar regular, nós vamos fazer, e eu tenho certeza, os pais vão preferir essa pequena caminhadinha de no máximo 2 quilômetros, né, que é o máximo, do que depois terem que um transporte interrompido e ter que fazer esse deslocamento dessa criança por 20 quilômetros, por 30 quilômetros, por 10 quilômetros. Então, aquilo que for necessário, nós vamos fazer com muita responsabilidade. Então, a gente está desenvolvendo esse estudo e há a possibilidade, ainda não chegamos a essa conclusão, mas há a possibilidade disso ocorrer sim, se isso for o melhor para os nossos estudantes, e isso for o melhor para a nossa comunidade. Nós estamos chegando ao final dessa entrevista, prefeito. Eu quero te agradecer imensamente por ter disponibilizado o seu tempo. A gente sabe que a agenda do prefeito, de qualquer prefeito, a agenda é sempre muito cheia, e o senhor veio aqui com toda a disponibilidade nessa manhã de segunda-feira para nos conceder essa entrevista, que eu acredito que tenha sido bastante interessante aí para a sociedade tomar conhecimento de diversos assuntos relacionados à governabilidade municipal. Obrigado, prefeito. Muito obrigado, Fernando. Quero agradecer a todos os ouvintes da Rádio Clube, todo mundo que mandou pergunta, que escutou com atenção aqui o nosso recado, né, digamos. Quero
cumprimentar a equipe da administração municipal, nosso secretariado, todo mundo que trabalha conosco. Eu acho que Deus me abençoou muito, porque Ele colocou ao meu lado pessoas muito capacitadas, muito sérias. Então quero reforçar, sabe, a qualidade dessa equipe. Se hoje, Fernando, as coisas estão funcionando com todo esse déficit, se a gente está conseguindo realizar tanta coisa, sem dúvida, é porque as pessoas estão muito comprometidas, esses secretários, esses gestores, esses trabalhadores, né, de maneira geral, eles estão, de fato, fazendo quase que milagre, né, para poder manter esse atendimento. Então, eu quero parabenizar, quero agradecer a equipe que nos ajuda a fazer uma boa gestão. Além disso, eu quero dizer também, né, que estou esperançoso e espero muito que o Romeu Zema, que também o Jair Bolsonaro, possam fazer uma grande gestão para o nosso país. Inclusive, quero elogiar aqui uma postura, por exemplo, que foi muito digna do candidato Anastasia, que ligou, que parabenizou, que publicou nas suas redes sociais o desejo de que o Zema fizesse um bom governo. O Fernando Haddad já não tomou a mesma atitude. Então, eu acho que o Brasil precisa de unidade, precisa de conciliação, precisa de diálogo, e espero muito, né, que todos os partidos, que todas as lideranças políticas, os deputados, senadores, se for o caso, que colaborem, que cooperem para, se Deus quiser, o Brasil sair dessa situação difícil, o Estado de Minas Gerais sair dessa situação difícil, para que os municípios possam continuar dando a assistência que a população, que a nossa sociedade, que a nossa cidade merece. Ok, muito obrigado, prefeito. Seja sempre bem-vindo aqui ao nosso programa, o Sala de Entrevista. O programa está ficando por aqui, volta na próxima segunda às 10 horas da manhã. Agradeço imensamente a enorme audiência deste programa de hoje. Fiquem todos com Deus, valeu, tchau, tchau, grande abraço e até a próxima segunda-feira. Até lá!